A avaliação do Peugeot 2008 1.6 THP Flex Turbo versão grife, a versão topo de linha, que você confere no canal Auto Agora com BR. Mostro para você todos os detalhes, desenho da carroceria, como ele é por dentro, itens de série, consumo de combustível, impressões ao dirigir e também quanto ele custa. E vou convidar você, hein? Você chegou agora? Então não esquece, dá seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. Vamos lá então conhecer? Peugeot 2008 THP 1.6 Flex Grife no canal Auto Agora com BR. E no Auto Agora com BR eu mostro para você os detalhes do Peugeot 2008 THP Grife, que é a versão topo de linha, com o motor 1.6 turbo. Aí eu quero que você preste muita atenção no desenho da carroceria desse carro, que realmente ele chama a atenção por onde passa, começando aqui pela frente. Você percebe que ele tem essa parte aqui do vidro bem inclinada, não é mesmo? Aí, vindo aqui para o capô, ele tem esses vincos. Por que isso? E a frente mais abaixada. O vento vem por aqui, segue na direção do vinco, pega no vidro, que é exatamente para você ter menos resistência aerodinâmica. Isso acaba impactando no consumo de combustível do carro. Tudo isso que se faz em termos aí de desenho de carroceria de carro também é pensado para economia do combustível, quanto ele vai ter menos de resistência enquanto está em linha reta. Depois, então, vamos para os detalhes do farol. Você vê que o farol, ele tem aqui uns detalhes que são embutidos no para-choque. Por quê? Esse desenho, ele simboliza a garra do leão, que é exatamente o símbolo da Peugeot. Os faróis aqui com assinatura em LED, tem assinatura em LED para chamar bem a atenção. Aí você vem para o lado da grade. Nessa versão, a versão Grife, tem detalhes aqui cromados, né? Tem detalhes cromados nessa grade. E o símbolo do leão, a garra dele está bem aqui, o símbolo do leão bem no centro. Depois, então, o para-choque propriamente dito é na cor da carroceria, com essa grade aqui num tom cinza mais escuro, a placa no estilo Mercosul colocada bem no centro, e depois, então, nas extremidades, nós temos as luzes de neblina, tanto do lado direito como do lado esquerdo. O farol aqui também fazendo esse mesmo desenho, que seria o da pata com o leão mostrando a garra. É o Peugeot 2008 THP Grife que eu estou mostrando para você no canal Auto Agora com BR. E aqui o desenho lateral do Peugeot 2008 THP Grife que eu estou mostrando para você no Auto Agora com BR. Começamos observando então a partir do paralama dianteiro do lado esquerdo. Começamos então pelo farol, né, pelo sistema de iluminação dele que invade aqui o paralama. Aí você segue justamente nessa parte, tem um vinco que inicia aqui e segue na direção do espelho retrovisor. Depois, então, na área envidraçada, você percebe que é uma área envidraçada grande, tem aí as molduras na cor preta, nas colunas das portas apliques, e aí vamos observar um pouquinho a parte do teto. Você vê que essa parte aqui do teto, olha, ela é toda pintada de preto. Tudo isso para reforçar o desenho esportivo do carro. Barras no teto, tá? Tudo isso também é item de série nesse carro. Aí o retrovisor propriamente dito. A capa dele é preta, a capa é preta, a base é preta e ele tem a lâmpada indicadora de direção, lâmpada de seta, lâmpada repetidora em LED. Esse vinco que eu te falei, ele para por aqui. Aí nessa região começa um outro vinco que se estende por toda a carroceria na mesma direção das maçanetas, e as maçanetas também são na cor da carroceria e seguem até aqui a lanterna traseira. Na parte da lanterna traseira
O mesmo efeito que tem lá na frente da garra do leão, você vê aqui do lado, olha. Isso aqui é para mostrar a pata do leão em posição de ataque. Depois, então, no caso das caixas de rodas, elas são com molduras ligadas por um friso. E as rodas são de liga leve, com detalhes em preto aqui nos raios, 16 polegadas. A cor, a Peugeot coloca como Aquila diamantada. E o pneu 205/60 R16. Os detalhes da lateral do Peugeot 2008 THP que eu estou mostrando para você aqui no canal Auto Agora com BR. E já que estou mostrando aí a lateral, vou aproveitar para falar também para você quais são as dimensões do carro. Comprimento dele de 4,15 metros, a distância entre os eixos que exatamente proporciona o espaço interno do carro é de 2,54 metros, largura dele de 1,73 metros e altura de 1,58 metros. Peugeot 2008 Grife com motor THP 1.6 Flex em destaque aqui no canal Auto Agora com BR. Aqui na traseira eu peço para você começar a observar já diretamente a partir do teto. Ele tem a antena no estilo convencional, aí temos um aerofólio que sai aqui do teto e entra para essa parte, invade essa parte aqui do vidro. Lanternas, as lanternas também têm um desenho diferenciado, também da mesma maneira que você tem lá na frente o farol com a garra do leão, o mesmo acontece aqui na lanterna, porém a garra ela fica simbolizada para essa parte aqui que está na lateral e o desenho das lanternas, já deixei aceso de propósito, tá? É como se o leão tivesse arranhado com 3 garras aqui, dando um visual bem diferenciado. O vidro tem então a parte das pontas bem arredondada, limpador de para-brisa no centro, e aí essa faixa preta é o que serve de ligação entre uma lanterna e outra. Bem no centro a inscrição Peugeot, uma área emoldurada onde você tem a placa de identificação, desse lado aqui a identificação do motor turbo THP e aqui a identificação do carro, Peugeot 2008, mostrando para você aqui no canal Auto Agora com BR, a versão Grife, que é a versão topo de linha, com o motor 1.6 THP. Falando então do detalhe do para-choque, ele tem aqui um detalhe em cinza mais escurecido, e essa parte aqui, o overbump, que avança para o assoalho do carro. Nós temos a luz de ré, ela está colocada aqui embaixo, junto com os refletores. Então, os detalhes da traseira do Peugeot 2008 THP 1.6 Flex, que eu mostro para você no canal Auto Agora com BR. Já que eu estou mostrando para você a parte traseira do Peugeot 2008 THP 1.6 Flex, vou te falar também sobre o porta-malas dele. Para abrir o porta-malas é muito fácil, existe aqui uma trava elétrica, abrir o porta-malas, e aí um porta-malas até que com uma situação bem razoável para um carro desta categoria, ou seja, capacidade dele sem rebater os bancos, 402 litros. E aí você pode rebater o banco totalmente, ele não rebate 60/40, tá? Você pode rebater ele totalmente para ampliar a capacidade de cargas e ter um porta-mala maior no Peugeot 2008 THP 1.6 Flex, versão Grife. E aqui eu mostro para você o coração do Peugeot 2008 Grife THP, que é nada mais nada menos do que o motor THP 1.6 Flex, que tem uma história até que curiosa. Esse motor ele foi desenvolvido na época que existia só o grupo PSA com as marcas Peugeot e Citroën, em parceria com a BMW. Hoje em dia, o grupo PSA está dentro do guarda-chuva do grupo Stellantis, que, entre outras marcas, além de Peugeot, Citroën, tem Fiat, tem Ram, e vamos precisar de um vídeo só para falar das marcas, se for para falar do Stellantis. Então, vamos voltar aqui para o detalhe do motor 1.6 THP Flex.
É um motor que é montado em bloco e cabeçote de alumínio. Ele tem a corrente de sincronismo, corrente de comando, no lugar da tradicional correia dentada. É um motor de 4 cilindros, 1.6, com variação no cabeçote, comando variável no cabeçote. Alguns detalhes que você precisa ficar atento com esse motor. Por exemplo, na hora de fazer a troca do óleo. O óleo recomendado pela PSA, pela Peugeot e pela Citroën para esse motor é o óleo 0W30. Não entra nessa de querer mudar a especificação do óleo, porque isso pode prejudicar o funcionamento do motor. Fique atento também no que diz respeito a líquido de arrefecimento. E sempre que você tiver que completar, use o líquido que é composto por etileno glicol. O normal não é completar líquido de arrefecimento, tá? Se acaso acontecer de baixar, vale também você levar numa oficina mecânica ou na concessionária, na autorizada, para verificar o que está acontecendo. Fique atento também com o fluido do freio, popularmente também conhecido como óleo de freio. Nesse caso aqui, ele utiliza o fluido do freio DOT 4. Sempre que você tiver que completar, complete com DOT 4 e, com detalhe, hein, procure saber qual é a marca do fluido de freio que está sendo utilizado, porque você também não deve misturar fluidos de marcas diferentes. E é uma outra situação, se acaso baixar o fluido do freio, alguma coisa pode estar acontecendo. E freio é questão de segurança, você tem que ficar atento e levar imediatamente aí para um profissional especializado para verificar o que é que está acontecendo para baixar esse fluido do freio e, de acordo com a recomendação, você então fazer essa troca. As revisões desse carro, elas são feitas a cada 10 mil quilômetros. Porém, um detalhe importante que você deve observar no manual: em caso de uso severo, a quilometragem deve ser reduzida pela metade ou, no caso, o tempo também pela metade, porque normalmente a revisão acontece a cada 10 mil quilômetros ou um ano. O que é o uso severo? Você anda numa grande cidade como São Paulo, como BH, como Recife, como Salvador, por exemplo, que tem trânsito bastante congestionado, Porto Alegre, né? Geralmente as capitais elas têm o trânsito bastante congestionado, fica muito anda e para, anda e para, anda e para. Isso é um uso severo do motor. Então fique atento, é um uso severo do carro. Então nesses casos, você deve fazer a revisão a cada 5 mil quilômetros ou então 6 meses. Esse motor ele é turbo, com injeção direta de combustível, e aí só está faltando falar para você, né, qual é a potência dele. Pois bem, potência desse motor, 173 cavalos quando ele está abastecido com etanol e 165 cavalos com gasolina, disponíveis a 6.000 RPMs. Já o torque é de 24,5 quilos, isso tanto faz ele estando abastecido com etanol ou gasolina. E isso aí está disponível, esse torque de 24,5 quilos está disponível a 1.400 RPMs. Esse motor ele trabalha com um câmbio automático que é fornecido pela empresa japonesa Aisin, e a especificação dele é Aisin TF71SC. É um câmbio automático de 6 marchas, um câmbio automático convencional com conversor de torque de 6 marchas, que te dá a opção também de você fazer as trocas não só de maneira automática, mas também trocas manuais na alavanca. Então os detalhes aqui que eu tinha para mostrar para você do motor 1.6 THP do Peugeot 2008 THP Grife, que eu avalio no canal Auto Agora com BR. E nessa avaliação do Peugeot 2008 Grife com motor 1.6 THP Turbo, mostro para você os detalhes internos aqui, né? Começando a falar desse painel, sistema que a Peugeot batizou de iCockpit. Bom, essa parte aqui de cima, né, de acabamento, toda ela em plástico. Aí nós temos
onde está o painel de instrumentos, o cluster de instrumentos, uma mistura de informações analógicas e digitais. Por quê? Nós temos o contagiro, que é analógico, o velocímetro também é analógico, e no centro uma tela TFT que te mostra algumas informações, inclusive a velocidade. Nessa tela TFT você pode obter, por exemplo, o odômetro total, o odômetro parcial, a média de consumo, a distância que você tem para percorrer com o combustível que está abastecido, você tem o consumo instantâneo e todas essas informações são acionadas aqui na alavanca, na alavanca do limpador de para-brisa. Depois, então, o volante multifuncional, ele fica abaixo do painel de instrumentos e esse volante ele tem ajuste tanto de altura como profundidade, o que facilita bastante para você encontrar uma posição aí confortável para dirigir o Peugeot 2008 THP 1.6 Turbo Griffe. E não canso de falar, né? Todas as vezes que eu estou avaliando aí modelos da Peugeot que tem este sistema, é um sistema muito legal que te dá uma sensação diferente na hora de dirigir, não tem jeito. O velocímetro colocado para cima, a parte do painel de instrumentos colocado para cima e o volante aqui embaixo, te dá a sensação realmente de você estar num veículo 100% esportivo. Aí nós temos as saídas de ar, elas têm aqui essa parte cromada, esses frisos cromados, bem aonde você tem aqui o comando de posicionamento do ar, também com detalhes cromados. Na parte das portas, o acabamento das portas também ele todo em plástico, as maçanetas com detalhes também cromados, e aí depois então você tem aqui, no caso do lado do motorista, os comandos de vidro elétrico e também retrovisor elétrico, né? Vale comentar que os 4 vidros são elétricos no caso desse carro, que é uma versão topo de linha que a gente está mostrando para você no canal Auto Agora com BR. Aqui no centro do painel, a tela do multimídia, é um multimídia com tela touch de 7 polegadas, que você tem condições de espelhar tanto o Android Auto como o Apple CarPlay, só que com detalhe, para você fazer esse espelhamento é necessário que você tenha o cabo, o espelhamento é feito por cabo. Aí temos a saída de ar aqui logo abaixo do multimídia. Você vindo aqui nessa direção do console, temos aqui o comando tanto do pisca-alerta como também para abrir as portas. O ar-condicionado é 100% digital de 2 zonas. Mais abaixo a porta USB. E um detalhe, nessa versão aqui, nesse caso não há o carregamento de celular por indução que você encontra em outros modelos da linha da Peugeot. Um console realmente avantajado, com 2 opções aqui para você colocar copo, garrafa. A alavanca do câmbio, que está colocada bem aqui, é uma alavanca diferenciada porque você tem aqui esses dentes, né? Esses trilhos aqui para você movimentar essa alavanca. E depois então o controle de tração, o comando dele está por aqui. No caso, por exemplo, esse carro ele tem um controle de tração, mas não é um 4x4. Tá? Não é um 4x4. Você, através deste seletor, você vai mudando, né? Você tem a opção aqui para neve, para normal, terreno rochoso e também lama. E aí, um detalhe que é realmente interessante no Peugeot 2008 THP Griffe, que eu estou mostrando para você aqui no canal Auto Agora com BR. A alavanca do freio de estacionamento, do freio de mão, que eles chamam aí de manche, né? Ela imita um manche. Então é uma alavanca realmente bem interessante, bem estilosa, como é o desenho de todo o Peugeot 2008. Os detalhes de acabamento do banco. O banco, tanto dianteiro como traseiro, os detalhes de acabamento são em couro, com essas costuras aqui brancas para chamar bem a atenção. E nessa avaliação do
Auto Agora com BR, onde eu mostro para você o Peugeot 2008 THP com motor 1.6 turbo, a versão Grife, que é a versão topo de linha. Sentei aqui no banco de trás para te mostrar qual que é o espaço interno. Bom, minha estatura 1,78 m, você já deve ter ouvido isso várias vezes em outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Estou sentado do lado do motorista, com o banco ajustado para minha estatura lá, e até que estou confortável aqui, tá? Assim, não é um dos maiores espaços internos que você pode encontrar em banco traseiro de SUV, mas de uma maneira geral estou sentado de maneira confortável. Não tem espaço aqui para cruzar as pernas, mas tudo bem, ela está numa posição legal. Inclusive em relação ao teto também, o espaço para a cabeça também está bem bacana, não tem maiores problemas aqui não. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, vou mudar, vou sair aqui do lado do motorista e sentar no meio. Até estou fazendo isso daqui para você perceber qual é a ginástica que eu tenho que fazer para sentar no meio. Vou pegar o cinto aqui, tá? E afivelar o cinto. Aliás, vale uma dica aí, vale lembrar que esses dias mesmo comentaram comigo aí, não, mas ele está rodando na cidade, não precisa afivelar o cinto no banco traseiro. Precisa sim. Cinto de segurança no banco traseiro é obrigatório para todos os ocupantes, independente de você estar na cidade ou você estar na rodovia, na estrada. E tem um detalhe, hein? Se você for parado e forem te multar porque você está com um passageiro no banco traseiro sem utilizar o cinto, se você tiver 3 passageiros, são 3 multas, hein? É uma multa para cada passageiro, então fica atento a isso. Bom, voltando aqui à situação do espaço interno traseiro para quem senta no meio. Sinceramente, na minha situação, para minha estatura, aqui não dá para ficar. Mesmo só se fosse um trecho muito curto, sabe aquela coisa de você sair da casa e ir até a esquina e ir na padaria? Aí tudo bem, aí legal. Agora, se for para ficar em vários quilômetros, como por exemplo numa viagem, qualquer coisa assim, para minha estatura não dá não. Agora, uma pessoa que tem uma estatura baixa, criança, por exemplo, que não tem a necessidade, vai da cadeirinha, pode até se encaixar aqui de uma maneira interessante, mas para estatura mais alta, realmente é bem desconfortável sentar aqui no meio, por causa do espaço do túnel central, ele é alto, e também esse console aqui que invade um pouco do espaço traseiro. E já que falei em cadeirinha, vale lembrar também que nesse carro nós temos ancoragem para cadeirinha infantil, e aqui deixei aberto também de propósito para você ver que tem mais luz, essa coisa toda, porque esse carro ele tem teto panorâmico, não é teto solar, você não vai abrir totalmente esse vidro, mas esse teto panorâmico também é de série nessa versão, a versão Grife, que é a versão topo de linha. Bom, tá na hora de dirigir o Peugeot 2008 THP 1.6 Flex Grife, que é a versão topo de linha do Peugeot 2008, para você sentir aí como é que é as condições de dirigibilidade. E já tô aqui de propósito pegando uma situação que tem várias lombadas, né? Um terreno aqui que tem várias lombadas, que é para te contar como é que é o trabalho de suspensão desse carro. Esse carro está muito bem acertado de suspensão, tem suspensão independente Mark Pearson na dianteira e o eixo rígido na traseira. E aí quando a gente pega uma lombada, e ó, essa lombada que eu peguei agora nem é aquela lombada que é homologada pelo Denatran, tá? É uma lombada aí que pelo jeito os moradores aqui da rua, eles mesmos fizeram essa lombada. E pouco do desconforto, né, que você tem quando você passa por uma lombada, isso em qualquer carro, por melhor ajuste que você tenha de suspensão, alguma coisa vai chacoalhar aqui dentro, mas pouco disso vem aqui para dentro da cabine, tá? Então nesse ponto o carro está se mostrando aí muito confortável mesmo. Estou andando com ele num trecho de cidade, né, onde a velocidade média é baixa, e aí
naquelas condições que você encontra de cidade a aqui, já peguei uma lombada que é a lombada homologada. E sim, passou bem legal, não senti nada, absolutamente nada de desconforto. Então, nessas condições aqui de pouca aceleração, o carro se mostra bem. Giro do motor aí numa média de 1.500, 1.600 giros, para essa velocidade aqui de 40 km por hora, né, que é uma velocidade baixa. Ele vai se comportando muito bem e estou com ele no módulo Eco, que é o módulo que mais economiza combustível. Aí, uma valeta aqui, tive que diminuir a velocidade. Então, o que acontece? O sistema de frenagem respondeu também de uma maneira bem eficiente, sem maiores problemas. A direção com assistência elétrica extremamente confortável, não só para essas condições aqui de dirigibilidade, mas também quando você vai fazer uma manobra de estacionamento. Ela é uma direção extremamente leve, porque esse sistema de direção elétrica ele é muito interessante, que os sensores aí vão lendo o que você está dando de pé no acelerador e também o que você está exigindo de força no sistema, para ir controlando, para deixar ele mais macio, para deixar ele um pouco mais duro. Isso quando você chega, por exemplo, numa rodovia e precisa fazer uma curva aí que ela é mais exigente, né? Ele te dá firmeza. O sistema de direção dele também está muito bem acertado, muito bem calibrado. Então, de uma maneira geral, para você usar esse carro na cidade, ele é realmente confortável, sim, tá? Você não tem maiores problemas, não. E ele trabalha, o motor dele trabalha de uma maneira muito eficiente. Agora, numa situação onde você precisa dar um pouquinho mais de pé no Peugeot 2008 THP 1.6 Turbo, mesmo quando você precisa acelerar ele um pouco mais no módulo Econ, ele vai respondendo aí de uma maneira também rápida, né? O que acontece é o seguinte: no módulo Eco, quando você dá pé, ele fica meio que pensando um pouquinho se deve acelerar ou não acelerar. Então, a melhor condição, principalmente quando você cai na estrada, estranho essa expressão, né? Cair na estrada, mas todo mundo usa, né? Ah, vou cair na estrada, vou pegar a estrada. Pois bem, né? Na verdade você não vai cair na estrada, né? Você vai entrar na estrada para viajar. Então, o legal, até você conseguir aí estabilizar a velocidade máxima nas rodovias que a gente tem aqui no Brasil, ela gira em torno aí de 120 km por hora. Então, vale a pena você desativar o módulo Eco. Legal você desativar o módulo Eco, para que você tenha aqui esse efeito de aceleração, onde ele vai exigir um pouco mais de giro de motor até você estabilizar a velocidade. A partir do momento que você estabilizou a velocidade, o que é que você vai fazer? Você pode acionar novamente o módulo Eco, que aí ele vai ficar naquela velocidade estável, manter o giro do motor baixo e, consequentemente, você vai estar economizando combustível. E para aqueles que gostam aí de uma pegada mais esportiva, você pode utilizar o módulo S. A partir do momento que você aciona o módulo S, o que acontece? A troca das marchas acontece com um giro mais alto de motor. Então você tem aí um desempenho melhor, principalmente na hora de realizar uma ultrapassagem, por exemplo. Mas lógico que isso vai ter uma consequência, né? Tudo na vida, né, tem a sua consequência. E com o motor THP 1.6 Flex do Peugeot 2008, que eu estou avaliando para você na versão Grife aqui no canal Auto Agora com BR, o que é que vai acontecer? No módulo S, você vai ter respostas mais rápidas, acelerações mais intensas, só que você vai gastar
mais combustível. E uma outra situação também que é interessante, que você pode utilizar aqui no Peugeot 2008 1.6 Griffe, é a opção de fazer as trocas manualmente. Para isso, é só você colocar a alavanca, puxar a alavanca aqui para o seu lado, e aí você passa então a ter o comando das trocas de marcha de maneira sequencial. Então aqui, por exemplo, eu coloquei no módulo manual, precisei diminuir a velocidade, baixei aí para a segunda marcha. Nesse caso, o módulo Eco, mesmo estando ativado, ele é desativado, e aí você começa a trocar as marchas manualmente. Então aqui, por exemplo, estou forçando mesmo, tá? Ele está em segunda marcha. Joguei então para cima a alavanca e ele já passou para a terceira marcha. Continua acelerando. Estou exigindo demais do motor, ele já está lá acima de 2.000 giros. Mais um toque na alavanca, ele foi para a quarta marcha, baixou aí para 1.500 giros. Continua acelerando, está passando dos 2.000 giros. Mais um toque na alavanca, quinta marcha, olha só que legal. E tem também a opção da sexta marcha. Com a sexta marcha, aí a gente pode colocar como sendo uma marcha de velocidade de cruzeiro, né? Então você entrou, por exemplo, na estrada, né? Foi cambiando até chegar aí nos 120 km por hora, que é a velocidade máxima da via. Aí o que acontece? Você estabilizou, deixou na sexta marcha e está tudo ok. Mas para essa situação, eu sinceramente prefiro deixar ele trocar as marchas automaticamente. É porque assim, né? É uma situação minha, eu gosto disso. Se o carro é automático, deixa ele trocar a marcha automaticamente, não tem problema nenhum. E se o carro é manual, aí sim a gente troca as marchas manualmente. E uma outra situação também que você pode utilizar essa questão da troca da marcha manualmente é quando você vai pegar, por exemplo, uma descida de serra. Aí é interessante você utilizar o câmbio de maneira manual. Por quê? Porque aí você não está forçando o sistema de freio. Você vai controlando na marcha a velocidade e o giro do motor sem ter a necessidade de ficar toda hora pisando no pedal do freio, porque o freio ele funciona num sistema de fricção e conforme você pisa no pedal do freio, as pastilhas encostam no disco e isso vai provocando aquecimento. Se o aquecimento for muito alto, você corre o risco de perder esta situação de fricção e ficar sem o freio, e sem contar também que você pode danificar o disco de freio e vai gastar muito mais a pastilha do freio. Por isso, numa situação, por exemplo, que você tem que pegar uma serra, descer a serra, por exemplo, a gente que está aqui em São Paulo, né? Vamos para o litoral, descer a serra, o ideal é que você faça isso com o câmbio no módulo manual. Bom, já falei bastante desse motor 1.6 THP do Peugeot 2008 Griffe, que eu estou mostrando aqui para você no canal Auto Agora com o BR. Falei de potência, falei como é que é a construção, detalhes de manutenção, já falei também para você os detalhes do carro. Agora você deve estar pensando aí, tudo bem, é um motor moderno, é um motor que tem bastante potência, tem bastante torque, mas e aí? Qual é o consumo desse motor? Quanto ele consome de combustível? Pois bem, vamos lá então. Nós temos aí duas situações, né, que eu avalio aqui em termos de consumo. A primeira delas é o consumo que é registrado oficialmente pela fabricante. Quando ele está abastecido com etanol, na cidade 7,8 km por litro.
Na estrada com o mesmo combustível, o etanol, o álcool combustível, se como você preferir chamar, o derivado da cana de açúcar, que você pode utilizar também para movimentar o carro. Na estrada, 9,1 km por litro. Aí você troca o combustível, tirou o etanol e passou a utilizar a gasolina. Pois bem, nesta situação, utilizando gasolina na cidade, o consumo dele é de 11,1 km por litro. E na estrada ele faz 12,6 km por litro. Isso então é o consumo registrado deste motor THP no Peugeot 2008 Griffe versão topo de linha, avaliado aqui no canal Auto Agora com BR. E você que está acostumado a ver os vídeos aqui do canal Auto Agora com BR, sabe que a gente faz também a nossa média de consumo, não é mesmo? Ah, você não está acostumado? Chegou agora? Então não vai esquecer, dá seu like pra gente, se inscreve no canal, aciona o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades aqui no canal Auto Agora com BR. E nessa avaliação utilizamos aí o Peugeot 2008 THP Griffe versão topo de linha com motor 1.6 turbo em várias situações, tanto na cidade como na estrada, andando aí com o trânsito congestionado, situações aí que a gente teve mais liberdade para andar, porque o trânsito não estava tão congestionado assim, fazendo as manobras de estacionamento, enfim, procuramos utilizar o carro da melhor maneira possível do que você faz aí no seu dia a dia de utilização de um automóvel. E nessas condições, a média que a gente conseguiu foi de 9,8 km por litro na cidade e 12,7 km por litro na rodovia. Lembrando que esse carro foi cedido gentilmente pela Peugeot do Brasil para que a gente fizesse essa avaliação aí, especialmente para você que acompanha o canal, abastecido com 100% gasolina. É a avaliação do Peugeot 2008 THP Griffe que eu estou mostrando para você no canal Auto Agora com BR. Já te mostrei todos os detalhes do carro, né? Motor, como é que ele é por dentro, aquela coisa toda. Agora está faltando a gente falar um pouco sobre os itens de série. Bom, tudo que eu mostrei para você até aqui é item de série nesse carro. Lembrando que é versão topo de linha. Está faltando citar aí que ele tem 6 airbags, sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré, também é item de série, e você acrescenta nisso também o sistema de som, que tem 6 alto-falantes. Tudo isso é item de série. A direção elétrica, né? Os carros modernos hoje, praticamente todos eles estão saindo de fábrica com sistema de direção com assistência elétrica, né, a maneira correta aí da gente falar. Então tudo isso aí tem de série, mas todos os sistemas que eu mostrei para você aqui do Peugeot 2008 THP 1.6, com esse motorzão turbo aí 1.6 que entrega bastante potência e também torque. Tudo isso é item de série. E aí, com essas e mais outras, tenho certeza que você está curiosão aí para saber qual é o preço do Peugeot 1.6 THP, que eu estou mostrando aqui a versão Griffe, que é a versão topo de linha, que eu estou mostrando para você no canal Auto Agora com BR. Como eu te falei, vale repetir que é a versão topo de linha. Tudo que eu mostrei para esse carro é item de série, não tem nada aí de opcional. E o preço dele é de R$ 129.990. Mas aí fica a dica, né? Você que quer saber mais, tem interesse, quer dar uma verificada aí como é que está a situação do carro, não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, então acessa lá o site da Peugeot, né? Da Peugeot do Brasil, e dá uma verificada na época aí que você tiver interesse, qual é o preço exato.
eu estou deixando aqui no descritivo do vídeo, tem também o link para o site da Peugeot para você verificar direitinho. E também vale lembrar que os itens de série desse carro, os itens de série, também está no descritivo do vídeo aqui do canal Auto Agora com BR. Você que chegou por aqui agora, não vai esquecer de dar seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades aí no canal, como essa, por exemplo, do Peugeot 2008 THP 1.6, que eu estou mostrando para você no canal Auto Agora com BR. Mostrei para você no canal Auto Agora com BR a avaliação do Peugeot 2008 1.6 THP Flex Grife, que é a versão topo de linha. Gostou desse carro? Não gostou? Faz o seguinte, deixa seu comentário aí e se você tem alguma sugestão de algum carro que você queira ver avaliado aqui no canal Auto Agora com BR, pode deixar a sugestão para a gente também, que vamos trabalhar para levar esse conteúdo até você. Não esqueça, dá seu like para a gente, se inscreve no canal, aciona o sininho para ser avisado todas as vezes que tiver novidades no canal Auto Agora com BR. Temos também o nosso site que é atualizado diariamente. Acesse lá, autoagora.com.br. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Instagram, @autoagora.com.br e também no Facebook. É só procurar pelo autoagora.com.br com o logotipo laranja. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você sabe que curtem automóveis. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau!